Olá pessoal, tranquilo? Vamos aí dar o início a mais uma aula do Geografando com Profão. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o professor Luiz Gustavo. O nosso projeto aqui, como eu falei, Geografando com Profão. Aqui nós não damos apenas aula, nós estudamos juntos. Agora galera, você que já está acostumado comigo aí, vamos dar continuidade. Lembra da última aula? Nós falamos sobre formas de representação do planeta Terra, elipsoide, geóide. Pegou o chance da coisa? Então vamos dar continuidade, porque hoje é dia de... Uau! Hã? Exatamente, cartografia. Essa aula a gente vai fazer a parte 1. Teremos apenas 2 exercícios de vestibular. Mas para você que está estudando, vai ser mara. Vai ser bom para você. Vai ter prova essa semana aí? É a hora da gente estudar. Vamos começar então. A primeira coisa que eu vou trazer para vocês aqui, ó, vai ser as definições. Serão, melhor dizendo, porque senão depois eu apanho, serão as definições de cartografia. Cartografia em grego, olha que chique. Gráfico, escrita, gráfico. Na sequência, olha lá, grego, bom. Cartografia é a área do conhecimento que se preocupa em produzir, analisar e interpretar as diversas formas de se representar a superfície terrestre. Última informação, essas operações podem ser tanto científicas e técnicas quanto artísticas. Então se liga. A cartografia, ela analisa, ela estuda as representações de uma porção territorial, de uma região, de um país, ou até mesmo a representação do mundo. Então nós temos técnicas para isso. A cartografia é tão importante hoje em dia que se você pegar lá, por exemplo, lá na USP, na Faculdade de Engenharia, nós temos lá o curso de Engenharia Cartográfica. Por quê? Nós temos a representação ligada à matemática. Né? Então, a gente vai ver daqui a pouco, são coisas muito interessantes, muito chans. Aqui na geografia nós utilizamos muito isso. É uma forma que nós temos de passar o conhecimento geográfico. Arrepiei! Tranquilo? Vamos continuar? Outra coisa que é importante. Existem algumas representações cartográficas que elas têm um viés artístico. Então, eles deixam a técnica um pouco de lado para fazer uma representação artística. Legal? Então, falando em representação, eu já vou mostrar a primeira representação e, na sequência, outras com definições do nosso IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia. Tá? Tranquilo? Vamos ver a primeira representação aqui. Ó. Hoje a representação cartográfica está muito mais tranquila do que antigamente, porque hoje nós temos, além da representação por desenhos, representações por imagens, como essa daqui, da região metropolitana do Rio de Janeiro. É uma imagem de satélite, certo? É uma representação cartográfica. Lembra que a cartografia estuda as representações? Então tá aí, olha que essa cidade é linda, essa região metropolitana também. Legal? Temos também aquelas fotos aéreas, você consegue fazer o estudo das representações topográficas. Tranquilinho? Beleza? Vamos ver mais uma representação? Tá aqui, ó. Essa representação, ela já vem com um conceito do IBGE. Então tá aqui, ó. É um globo terrestre sendo representado por um globo, uma representação cartográfica em uma superfície esférica. Tá aí, ó, superfície esférica. É de esfera para esfera. Na sequência, uma carta. Então, a representação cartográfica por uma carta. Essa carta aí é a carta geográfica. Ela representa uma região, uma área média. Ou seja, não é uma área nem muito extensa, mas não é uma área muito pequena. Então, quando a gente fala em
carta geográfica, lembra que a sua representação são de áreas médias. Quer ver o exemplo? Olha aqui, ó. Trecho da carta de São José dos Campos. São José dos Campos é uma cidade muito mara que tem no estado de São Paulo, caminho para Rio de Janeiro. Cidade boa. Tem um amigão lá, Gerson, aquele abraço. Bom, então, essa carta de representação de dimensões médias, se ela tem dimensões médias, ela vai ter mais informações detalhadas. Está vendo as informações? Tudo que você está vendo aqui está passando uma informação. Olha aqui, curvas de nível, carta topográfica, ó, rio, centro da cidade, ó, região urbana. Tranquilo? Então, carta geográfica, a gente tem boas informações dela, né? Informações dentro da carta, e médias regiões, médias áreas. Metade de uma cidade, se a cidade não for muito grande, você pode até englobar a cidade toda. Chance. Vamos ver outra representação com a definição de conceito do IBGE. Olha lá. Está aqui, ó. Planta. A planta geográfica. Olha, são áreas menores. Menores do que? Do que a carta geográfica. Então, veja bem. A planta, ela representa uma área menor do que a área da carta. Então, se a carta representa metade de uma cidade, dependendo do tamanho da cidade, pode ser a cidade toda, ou um bairro, aqui a gente está falando de uma região mais restrita. Eu coloquei como exemplo a área da cidade universitária de São Paulo, né? USP, onde muitos de vocês vão estar estudando lá o ano que vem. De boa raça, aí tem que estudar, tem que se dedicar. Então vamos olhar aqui, ó. Planta da cidade universitária, USP, Universidade de São Paulo. Está aqui, ó, olha a planta. Você consegue ver mais informações do que, olha aqui, ó, do que a carta. Você conseguiu ver? Mas por que você aqui tem menos informações do que aqui? Porque aqui a área representada é menor. Então você consegue ver aqui o Instituto de Pesquisa Tecnológica, olha o IPT, olha o Instituto Butantan, muita sobra mora aqui, né? Olha aqui a entrada principal, olha aqui, ó, eu estudei aqui, ó, geografia, o prédio da geografia e história, maravilha. Tem uma amiga minha lá, uma ex-aluna minha que está fazendo história lá, Fernandinha, um abração, Fernandinha. Tranquilo? Então a planta, a área é menor. Legal? Agora vamos ver essa representação aqui. Olha só. Um mapa. É um mapa. Ele representa já grandes espaços geográficos. As informações geográficas, elas podem ser naturais, culturais, artísticas. Agora, um mapa, quando a gente fala mapa, se liga, a gente está falando de grandes extensões. Então as informações são mais restritas. E um mapa, ele pode te dar a informação de característica natural, como geografia física, um caráter político, geopolítica. Tranquilo? Beleza? Só lembra o seguinte, falou em mapa, a área representada é muito extensa. A gente está falando de mapa mundi. Então, os detalhes, as informações desse mapa vão ter que ser muito mais restritas. Agora, se liga nisso daqui, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Olha aqui, olha. A gente está falando de mapa. Está aqui. A gente está falando das projeções, que é isso que a gente está estudando agora. Título. Mapa sem título não é mapa. Mapa sem legenda também não é mapa. Né? Olha, você tem as legendas, você tem as informações, você tem até as cores aqui que representam. E a escala também é importantíssimo. A gente vai estudar na sequência a escala, nas próximas aulas. Então se liga, pelo amor de Deus, mapa sem título não dá. É impossível, é zero. Cuidado aí na prova. E ao mesmo tempo você lá no vestíbulo. Tranquilo? Até engasguei, fiquei nervoso. E a legenda, porque a legenda é um mecanismo que se utiliza da cartografia para que o mapa converse com você. Ó, eu estou querendo mostrar isso aqui para você. Morou?
chance, tranquilo. Bom, agora dá uma olhadinha nessa representação aqui. São os mapas anamorfose. Anamorfose são aqueles mapas que não têm forma definida, são deformadas. Só que esses mapas ele tem um objetivo bem determinado, caracterizado, é passar dados quantitativos. Então se liga, porque esse mapa é muito esquisito, mas é chance. Ele é esquisito porque as formas que ele representa são formas que nós não estamos acostumados. Mas por incrível que pareça, a informação representada pelo título, ela é passada com muita precisão, com muito Huber Fornal. Nossa Senhora, quer ver? Está preparado? Meu Deus, que mapa é esse? Olha só que representação. Eu vou explicar aqui para vocês. Olha a Argentina, a América do Sul, certo? A América Central, a América do Norte. Olha a África, olha a Índia e a Europa. Profão, isso aqui está tudo sem forma, parece uns negócios esquisitos. Mas se você comparar essas informações com o título População Aidética em 2011, você consegue enxergar que o continente africano é o continente com maior quantidade populacional de aidéticos? ONU, dá uma olhadinha nisso. Países desenvolvidos, vocês precisavam olhar esses mapas aí. Vamos ajudar. Ué, olha o mapa de novo. Deu para você perceber? Realmente ele passa as informações de forma adequada. Mas as técnicas utilizadas na cartografia são técnicas em que as formas ficam deformadas. Se ficam deformadas, ela não tem aquelas técnicas precisas, né, não tem escala, né, da cartografia. Mas o conteúdo, o objetivo final foi alcançado, que foi o que? Passar a informação. Então tem lá riqueza, PIB, tem outras formas com quadradinhos. Depois, mais para frente, quando a gente for fazer exercícios de revisão, eu vou relembrar isso daqui. Bom, na sequência, a gente está falando de representação, a gente está falando de projeção. Olha só o que eu vou trazer para vocês agora. A definição de projeção para a cartografia. Olha aqui, ó, eu tenho esse mouse. Eu quero projetar ele em uma folha. Então eu vou pegar as informações desse mouse e passar para a folha. Muitas das vezes, essa projeção vai diminuir o tamanho ou vai aumentar. Mas o que eu estou querendo passar para vocês agora é que as informações estão sendo passadas para o papel. Entendeu isso? Olha lá. Quando a gente tem na cartografia projeções, a gente utiliza ela conforme as técnicas. Ou seja, nós vamos pegar essas técnicas e pegar a forma, ou seja, as informações que nós temos dentro de uma esfera e passar para uma superfície plana. Então, daqui vem para cá. Você sentiu, percebeu que há uma mudança na superfície? Então você já tem que se ligar no seguinte. Primeira coisa, para a gente fazer isso, a gente tem que consultar os nossos amigos matemáticos. Por isso que a geografia, ela é uma ciência mãe, ela atrai, ela é um imã de outras ciências. Ela se utiliza de outras ciências para se explicar e ela também ajuda explicando as outras ciências. Nossa senhora, ali, eu vou parar, senão eu vou chorar. Você também? Então segura lá. Então se liga, projeção na cartografia aqui para a gente é pegar as informações que nós temos numa esfera e passar para uma superfície plana. Ou seja, planificar as informações. Capite? Nossa, o cara é poliglota. Pelo amor de Deus, o cara é bom demais. Aí agora se liga numa outra informação. Como a gente vai passar de uma projeção, de uma esfera para uma projeção plana, fazer a projeção plana, planificar,
nós vamos ter sempre algumas imprecisões, principalmente nas projeções dos séculos passados, quando era feito à mão. Então você faz isso aqui e vai projetar para uma superfície plana. Então essas imprecisões, elas são relacionadas com distorções que os mapas têm. Olha lá, vamos ver aqui as definições. Está aqui, ó. Todos os mapas têm um certo grau de imprecisão. E essas imprecisões se dão por intermédio de distorções de área, distorções de direção, forma ou ângulo. Vou mostrar isso aqui para vocês. Vamos lá. Quando eu falo de área, é a área que tem dentro dos continentes ou dentro dos países. Se ligou? Então as áreas aqui podem ficar deformadas. Na hora que o rapaz, lá o técnico, fez uma projeção, ele viu que no final da projeção tinha uma distorção. Ele percebeu que as áreas continentais estavam com irregularidades. E a distorção de forma? Se liga, porque forma é uma coisa, área é outra coisa. Entendeu? Lembra aquela frase famosa? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha aqui, olha aqui. Dá um look nisso daqui, ó. Então eu acabei de falar para você da área. A forma é o contorno. Então imagine só que o contorno do território brasileiro tivesse ficado irregular. Ou seja, há uma imprecisão, uma deformação quanto à forma do território brasileiro. Bom, no interior dessa forma nós temos a área. Então, área e forma. Tranquilo? Chance? Beleza. Outra coisa muito importante. A área, forma, vamos ver os ângulos agora. Vamos ver que tipo de distorção que a gente encontra aqui. Ó. Quando a gente fala em ângulo, a gente está falando aqui na relação entre latitude e longitude, paralelos e meridianos. Entendeu? O que significa isso? Se você pegar o meridiano, aqui o meridiano de Greenwich, ele está uma linha reta, tá vendo? Se você pegar aqui a linha do Equador aqui, ó, também é uma linha reta. Se você pegar essas duas informações de coordenada geográfica, você concorda, ó, esse paralelo, que aqui se forma um ângulo de 90 graus? Porque existe a proporção de ser perpendicular. Agora, se você pegar esse meridiano e relacioná-lo com a linha do Equador, você concorda que aqui não se forma um ângulo de 90 graus? Então ocorrem distorções angulares. Mas tem não são todos os mapas. A gente vai pegar mapas mais à frente que tanto as longitudes, ou seja, os meridianos e os seus paralelos latitudinais possuem linha reta. Então a gente vai ver daqui a pouco que tem alguns mapas em que os pontos todos vão ter ângulos de 90 graus. Nesse caso, nesse mapa aqui do nosso IBGE, nós temos então diferenças angulares. Por último, a questão das direções e distâncias. Ou seja, todos os elementos do mapa possuem uma relação de distância. Certo? Então, de repente, a distância entre esses dois continentes em um determinado mapa pode estar distorcido em relação ao real que era da esfera. Então, a distância e a direção. De repente, o continente africano ficou um pouco mais para baixo, ficou um pouco mais para cima e assim por diante. Tranquilinho? Deu para entender isso aí? De boa? Legal. Agora eu vou apresentar para vocês algumas propriedades dessa planificação em que você vai ter que estudar isso direitinho para que a gente possa estudar depois, na sequência, alguns tipos de projeções e mapas. Vamos lá, vem comigo aqui, ó. Os tipos de propriedades geométricas, a gente tem que fazer a propriedade geométrica porque é a matemática que vai ajudar a gente a fazer o quê? Pegar as informações de uma esfera e passar para onde? Para a superfície plana. Então olha aqui, ó. Caracterizando projetos cartográficos em suas relações entre a esfera e o plano. Então, lá, quando a gente fala que a propriedade geométrica é conforme, isso significa que há distorções
nas áreas do mapa, mas os ângulos são próximos da realidade. Quando a gente fala que a propriedade geométrica é equivalente, isso significa que as informações que nós temos no mapa, as suas formas são distorcidas, mas as áreas são próximas da realidade. Equivalentes são áreas e formas que possuem distorções. As direções e as distâncias são próximas da realidade. E as afiláticas, nós encontramos áreas e ângulos que são deformados, são distorcidos. E isso significa o quê? Próximo da realidade, aqui não tem nada. Deu para você entender isso tranquilo, hein? Então, ó, é pegar essa tabela aí, olhar direitinho quando ela é conforme, qual o tipo de distorção e qual a informação que está no mapa que é próximo da realidade. Volta a fita aqui e lê comigo de novo. Isto é de fundamental importância para o seu estudo. O vestibular, a prova pode cobrar. Esse mapa, ele tem uma projeção, alguma deformação, ela é constante, é uma projeção constante, é uma projeção equivalente. A projeção constante forma a área. Ah, entendi. É assim que tem que se trabalhar. Então, rapidinho aqui agora, eu vou apresentar para vocês as 3 principais projeções cartográficas, ou seja, técnicas de se utilizar, que se utilizaram, né, porque hoje em dia a gente já não vê mais isso, graças às informações de imagens de satélite, que são muito úteis, essas 3 projeções principais utilizadas nos séculos passados. Tá lá, olha para mim. Principais projeções cartográficas, está aqui, ó, a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção plana. Nós vamos estudar cada uma delas. Olha a cilíndrica, tem um cilindro. Olha a projeção cônica, o chapéuzinho, e uma projeção plana. A primeira coisa que eu quero que vocês se liguem aqui é que a projeção cilíndrica nós temos meridianos e paralelos, linhas retas. Opa, se tanto um quanto o outro são retos, a informação que eles passam para a gente é a formação de um ângulo de 90 graus. Se ligou? Então, nas projeções cilíndricas, nós não temos distorções angulares. Só que a cônica e a plana, a gente já vai ver distorções, porque principalmente, né, os meridianos, ou no caso lá, em relação com as latitudes, acabam formando ângulos diferentes. Vamos ver então um por um aqui, chuchu beleza para a gente fazer os exercícios. Dá um look aqui, ó. A primeira projeção cilíndrica é a cilíndrica. Olha que coisa interessante, olha a técnica. Pegou aqui o globo terrestre, envolveu com papel, formou um cilindro. Olha o cilindro aqui, ó. Tá? Então, o globo está aqui dentro. Dentro do globo, colocou uma lâmpada. Ao acender a luz da lâmpada, ela vai iluminar o globo e o globo vai projetar as suas informações para o papel. Como isso? Vamos fazer um paralelo aqui. A gente acende a luz, põe aqui uma superfície, uma parede, e eu vou colocar a minha mão nessa parede. Você concorda comigo que a luz vai, junto com a minha mão, projetar algumas informações para a parede? Ou seja, minha sombra. Então, se eu chegar muito próximo da parede, você concorda que a projeção feita na parede, ou seja, a minha sombra, vai estar próximo do real? Se ligou? Agora, e se eu afastar isso, a minha mão, você concorda que a projeção começa a aumentar? Ou seja, a sombra, se ela vai aumentando, ela vai distorcendo a informação. Ou seja, vai distorcendo, a sombra vai ficando grande, a área vai ficando grande. Olha a distorção da área que a gente acabou de estudar. Então, vamos reproduzir isso daqui. Vamos fazer um Huber-Fernald. Se liga. Vamos lá. Olha que coisa fofa. Então, a lâmpada acendeu, ela pegou e iluminou. Ela vai pegar essas informações que estão no globo e vão passar para o papel. Aí,
O cartógrafo vem aqui, pega o lápis e projeta, ele faz o desenho conforme a sombra, conforme a projeção, conforme a informação que ele tem. Então, já deu para você perceber que nesta projeção cilíndrica, nós temos uma região aqui e uma região aqui em que a folha encosta no papel. Desculpa, a folha encosta no papel. Profão, se liga. A folha encosta no globo. Certo? Você viu, ó, o cilindro e a projeção. Então se liga, porque esta área é a área em que a mão, fazendo aquela analogia, está próximo da parede. Então, as regiões onde o papel encosta no globo são as regiões em que a projeção faz com que a representação fique muito próximo da realidade. Oh, tá muito bom isso aqui. Presta atenção nesse conceito, porque tanto a projeção cônica quanto a projeção plana, a gente vai falar no mesmo esquema. Olha aqui, vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Fizemos a projeção, passou as informações para cá. Essa região aqui, ó, que é onde o papel encostou no globo, é essa região aqui, ou seja, próximo da linha do Equador. Lembra daquela aula que a gente estudou? Baixa latitude? Tá aí. Estamos utilizando aquilo que nós aprendemos na primeira, segunda aula. Quando a gente utiliza esses conceitos, a gente costuma dizer que a gente faz um Rubber Farnall. Isso é um Rubber Farnall. Entendeu? Pegamos uma matéria, um conteúdo lá atrás, estamos utilizando. Vale a pena estudar. Isso para todas as matérias. Então, essa região aqui, vamos chamar de tangente. Então, em todas as projeções, a região da tangente, as informações ficam próximas da realidade. Conforme você vai se distanciando das tangentes, né, da tangente, as informações começam a ficar distorcidas. Aí pode ser informações de área, de forma, isso a gente vai ver depois. Então olha aqui, ó. Fizemos a projeção, olha a zona da tangente, região da tangente. Da tangente para norte e da tangente para sul, a gente começa a observar o que? Distorções. Resumidamente, dá uma olhadinha na Groenlândia. Essa distorção foi tão grande, porque ela está tão longe da linha do Equador, que a Groenlândia, que é o território da Dinamarca, acabou ficando maior do que a África. This is impossible. Não pode. Então, recapitulando, níveis de distorções. Na projeção cilíndrica, as regiões de baixa latitude, a gente encontra a região projetada como mais próximo da realidade. As regiões de média latitude ou zonas temperadas são as regiões de projeções médias distorções, tá vendo? Médias distorções. E na alta, ou seja, regiões dos polos, a gente vê grandes, elevadas distorções. Baixa, média e alta. Tranquilo? Na sequência, a gente vai fazer a mesma coisa, ou seja, as outras projeções são feitas com a lâmpada e projeta para o papel. Só que agora no chapéuzinho e depois numa superfície plana. Na questão da projeção cônica, nós vamos encontrar uma outra área do planeta que tem essa tangente. Olha aqui para mim, está lá, ó. Essa é a área da tangente, ou seja, da área da tangente para o Polo Norte, a gente já começa a ver as distorções. Você está vendo que os meridianos vão afunilando? Eles estão afunilando, ou seja, estão afunilando as informações também. Da tangente para a linha do Equador, você percebe que as distâncias meridionais ou longitudinais vão se alargando e isso vai deformando também as informações. Se liga, então, que a região da tangente é na média latitude, zona temperada. Se liga que essa projeção é muito utilizada para a representação ou do hemisfério norte ou do hemisfério sul, porque você ou coloca o chapéuzinho em cima ou coloca o chapéuzinho embaixo. Aí depois você abre a informação. Resumidamente, dá um look aqui. Olha aqui, ó.
nós temos então a região da tangente, aqui está tudo próximo da realidade, zona temperada ou média latitude. E aqui é onde nós encontramos os níveis de distorções, próximo da realidade e níveis de distorções. Muito utilizado então para um dos hemisférios, norte ou sul, em especial regiões de média ou zonas temperadas. Tranquilo? Agora a última, projeção plana ou azimutal. Nessa projeção a gente vai encontrar apenas um ponto da folha que vai encostar na superfície. Então a tangente ela é traduzida em apenas um ponto. Encostou aqui. Olha lá, rapidinho. Vamos ver aqui, ó. Nós temos esse ponto aqui, está representado aqui. Isso aqui é a tangente. Quando você coloca a lâmpada aqui, as informações vão para a folha e o cidadão, o cartógrafo, vem e copia. Ou seja, a partir dessa tangente, deste ponto, aqui está próximo da realidade. Conforme você vai abrindo o mapa, você vai tendo distorções de formas, de área. É uma projeção adequada para a representação ou do Polo Norte ou do Polo Sul, mas você pode fazer essa representação em qualquer parte do planeta. Vamos supor que você queira colocar representação, a tangente fica no estado de Goiás, ou no estado do Rio de Janeiro, ou no estado do Amazonas. Ou seja, você faz a partir desse ponto e vai abrindo as informações. Vem o território brasileiro, no território América do Sul, América Central, a gente já começa a observar o que? As distorções, principalmente de forma e de área. Então a tangente aqui é um ponto só. Look, olha que coisa chance. Está aqui. Vamos ver? Olha a tangente. A partir dessa tangente a gente já começa a ver as distorções. Olha aí. Olha como é que fica. Baixa, próximo da realidade, média distorção e alta distorção. Muito utilizado principalmente para as representações do Polo Sul e do Polo Norte. Inclusive, essa representação aqui tem uma piada muito legal. Eu vou falar para você. Olha aí, olha aí, olha aí. Essa projeção azimutal, ela é representada pela ONU. Olha que a ONU utiliza dessa projeção aqui. Apesar que essa projeção aqui, entre outras tentativas de técnica, é mais uma questão artística, porque ela quis representar todos os continentes. Existe uma vertente que fala o seguinte, que esse mapa aqui, essa projeção, ela é muito da sacana. Nossa, mas não é... Sabe por quê? Os países que contém lá o Conselho de Segurança da ONU, eles estão mais próximos do centro da projeção. E aqueles que não estão mais na superfície. Tá? Então tem uma vertente que fala isso. É verdade? Não sei, a interpretação é sua. Agora, tem uma coisa muito engraçada, porque a ONU, ela fala que essa projeção é a mais adequada para representar, né, virou o símbolo da ONU. Escuta, volta aí. Porque ela falou o seguinte, eu não poderia fazer uma projeção com países em cima e países embaixo. Aqui nós representamos todos os continentes e todos os países, porque para nós todos são iguais. ONU considera todos iguais. Não, é muito louco. Então eles fizeram esse símbolo que eles consideram todos os continentes e os seus países iguais. Vamos parar, porque nós não estamos aqui para brincadeira. Tranquilo? Beleza? Dá uma olhadinha. Aqui, depois que você dá uma lida, tem todas as definições da projeção cilíndrica, da cônica, da plana. Vai lá e dá uma estudada. Porque agora, galera, agora é a hora do nosso exercício. Naquele esquema, olha o exercício, dá um pause, tenta fazer e vem aqui comigo para que a gente possa fazer a correção. São 2 exercises. Fui! Vamos ver. Está aqui o primeiro exercício, Mackenzie. Olha lá. De acordo com a representação cartográfica acima,
está correto afirmar. Dá um pause, que eu vou estar te esperando aqui. Eu vou tomar uma aguinha. Escolhe aqui as proposições e vamos corrigir. E aí, respondeu? Tá lá, ó. Letra E de espera um pouco. Olha lá, demonstra uma distorção deliberada. Olha a distorção. Anamorfose. É um tipo de mapa muito doido. Chamada de anamorfose, em que podemos diferenciar os países de acordo com seus recursos hídricos. Faz sentido, hein? Recursos hídricos. Perfeito? É a representação aqui, tranquilo? Joia! Próximo exercício. Observe as projeções cartográficas. Numere corretamente as projeções com as afirmações a seguir. Então você vai olhar aqui qual que representa a relação entre o número 1 e o número 2 e o número 3. Vai lá, isso aqui você vai rever os conceitos. Estou meio inseguro. Volta a fita. Já está tudo pago aqui. Ou melhor, não paga nada. Vai lá, volta e a gente vai corrigir. Olha lá. Resposta C de Camundongo. Então o que você vai fazer agora aqui, pessoal? Você vai pegar cada um desses aqui e vai analisar com cada resposta. Volta a nossa aula e compara direitinho. Tranquilo? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Número 1. Esse tipo de projeção representa, com menos distorções, as baixas latitudes. Lembra que a gente falou? Região da baixa latitude, linha do Equador. Perfeito. Vamos ver só mais um para você estudar aí, porque a galera aqui da projeção já está puxando a tomada aqui. Para. Olha, vai começar a novela. Que novela aqui? A gente não assiste novela. Então, vamos ver aqui. O 3, ó. Na projeção azimutal, um mapa é constituído sobre um plano que tangencia algum ponto da superfície terrestre. Nós falamos isso aí também. Um ponto só, principalmente, é uma grande representação Polo Norte e Polo Sul. Só mais um, por favor. Vamos lá, rapidinho aqui, senão eu estou ferrado. A gente viu 3, vamos ver o 2. Na projeção cônica, a representação é feita como se o cone envolvesse o planeta e depois fosse planificado. Esse exercício aí assistiu a nossa aula. Beijão, bons estudos, cartografia parte 2. Vai ser o bicho. Olha, muito prazer de estar aqui com vocês. Tchau.